O mestre, o gênio, um dos maiores compositores da face da Terra, eu não estou exagerando, realmente é o que eu acho, faleceu, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu estou fazendo esse vídeo na semana em que Chumei Watanabe nos deixou aos 96 anos. É um roteiro que eu trouxe para vocês numa linha reta, basicamente, não vou dar muita floreada, eu vou trazer a história dele desde a infância até quando ele trouxe pra gente as obras, principalmente que ele compôs para Tokusatsu. Então, espero muito que você goste desse vídeo, porque eu me dediquei bastante, porque eu gostava muito, gosto muito da obra de Chumei Watanabe, e eu acho que você também, deve estar dentro da tua memória aí, você deve ter, muita das músicas que você vai ouvir aqui vai te trazer nostalgia. Aliás, é um negócio que eu quero colocar, não vou colocar muita música aqui não, porque senão o YouTube vai me cortar o pescoço. O que eu vou fazer é dar uma citada, depois você pega os nomezinhos, vai lá no YouTube, se é que você já não tem tudo guardado no teu HD ou nos favoritos aí das tuas playlists. Espero que você goste desse vídeo. Eu tenho Chumei Watanabe como um dos meus preferidos, meus compositores preferidos de toda a história, lógico que dentro desse estilo de música. E eu montei esse roteiro aqui basicamente usando entrevistas como base, muitas das coisas escritas que eu encontrei por aí, dei uma mesclada, é um caldeirão de tudo aqui. Muito do que eu vou dizer aqui foi dito por ele em entrevistas. E eu quero colocar a carreira dele aqui, como ele começou, como é que ele se interessou, as músicas que ele criou para Tokusatsu. Vou dar uma focada também um pouco mais, vou dar uns exemplos aqui de músicas que a gente conheceu das séries passadas no Brasil. Sempre focado no entretenimento pro lado do Tokusatsu. Óbvio, porque um vídeo completo ia ter que ter um documentário gigante, né? Com tanto conteúdo que esse senhor aí, esse ser iluminado criou pro mundo. Eu não tô exagerando, tá? Tem muita coisa mesmo, então eu vou meio que traçar aqui, como eu disse, uma linha reta para esse registro do começo da vida dele até como ele começou a compor as músicas para Tokusatsu e as músicas que a gente conhece. Porque mesmo que você não lembre do nome, veja a foto e não reconheça, a obra dele tá aqui na tua cabeça com toda certeza. Com essa você fez uma conexão, se ligou, né? Mais um Tokudok no ar para falar de Chumei Watanabe. O nome dele de verdade é Michiaki Watanabe. Ele nasceu no dia 19 de agosto de 1925, lá na cidade de Nagoya, no Japão. E com o nome artístico de Chumei Watanabe, foi um dos maiores compositores da história do entretenimento. Falo isso sem medo, não só japonês, como do mundo inteiro, com centenas de obras tão importantes que é difícil até de numerar as principais, sendo muito sincero. Chumei faleceu no dia 23 de junho de 2022, aos 96 anos, depois de uma parada cardíaca, né, por conta da idade dele, em um hospital em Shibuya, lá no Japão, mas tá aí imortalizado em cada música ou partitura que criou, né? Basicamente, gente, ele faleceu por velhice, né? A parada cardíaca, o coração dele parou porque ele já estava com 96 anos, né? Bastante já vivido, tá na hora de descansar, espero que ele esteja descansando em paz. Michiaki começou a se interessar por música, então, por conta dos filmes americanos que ele assistia lá na época, que ele estava no colegial, e também porque um dos amigos dele da escola lá tocava gaita. Então ele, incentivado pelo amigo, também pegou uma gaita e começou a praticar ali com alguns livrinhos para aprender, começou a tocar por conta própria, e esse foi o instrumento que introduziu ele na música, criou nele até o sonho de ser um compositor ali para o cinema, já que é isso que ele gostava. Ainda na escola ele tinha aula de música teórica e prática, e foi aí que ele começou a meio que gerar um interesse nisso. Então ele anotava, escrevia, até que ele percebeu que ele precisava aprender piano para realmente começar a compor, entender um pouco mais de música, e foi fazer isso, foi aprender piano. Ele gostava muito de música, o pai dele, na real, não queria que ele vivesse de música. Falava, meu, pode acabar a guerra, o que você vai viver de música aqui? Não vai te dar muito sucesso não, vai fazer uma faculdade. E ele foi. Com seus 20 e poucos anos, ele foi e se inscreveu na faculdade, na área de psicologia da Faculdade de Letras de Tóquio. E aí ele pensou, acho que eu posso linkar isso com música. Já nos anos 50, com a faculdade, com a pós-graduação finalizada, ele voltou para Nagoya para cuidar do pai dele, que tinha um câncer, que faleceu até em seguida. Daí ele ficou um tempinho por Nagoya e foi convidado lá mesmo para trabalhar em uma série de ficção científica para a rádio Nippon. A série era nada mais nada menos que Atom Boy, que hoje a gente conhece como Astro Boy, né?
Essa imagem aí que você está vendo, claro, é de uma série de TV dos anos 60, né? A adaptação para o rádio foi feita 10 anos antes. É mais para ilustrar, pra você lembrar do personagem também. 3 anos depois, então, ele voltou para Tóquio com uma cópia dessa fita aí, dessa obra que ele tinha criado por lá. Aí não foi muito bem recebido, sabe aquela coisa de... Ah, qualquer coisa a gente liga, quem nunca passou por isso, né? Qualquer coisa a gente entra em contato. Ele esperou um pouquinho, a verdade, em 1956, chamaram. E aconteceu o que ele fala que foi a obra que mudou a vida dele, um projeto chamado, vou até ler aqui para não me perder, um projeto chamado Ningyosashi Shitori Monocho, acho que é isso, complicado, né? É um projeto que continua até 1957. Ainda em 1957 ele fez o seu primeiro trabalho com os heróis japoneses, com Super Giants, Super Gigantes, né? Essa trilha da abertura é dele. Ele não parou de estudar, seguiu criando mais e mais obras e em 1964 produziu a trilha para a série Ninja Butai Gekko, que passou na TV Globo. Brasileiros da época tiveram a oportunidade de assistir com o nome de Agentes Fantasmas. Tempos depois, por conta de um amigo que ele tinha no ramo, ele foi apresentado ali pro pessoal da Toei, começou a criar um vínculo com a Toei, e tempinhos depois a Toei encomenda para ele, chama ele para fazer um trabalho de uma obra que no começo ele ficou meio desconfiado, porque não era para adultos, no geral ele só tinha feito obras relacionadas a adultos, né? Segundo entrevistas, então, no começo ele até ficou meio desapontado até, né? Mas daí ele pensou, não importa o que eu faça para os adultos, eu não vou ter muita resposta, eu não recebo muito carinho, vamos colocar assim, em volta. Mas quando você faz algo infantil, aquilo fica marcado de um jeito na memória, na nostalgia, vou fazer. E isso aconteceu em 1972 e as músicas eram para a série de Kikaider. Quando ele foi chamado para o primeiro Kikaider, e ele meio que não se achou muito familiarizado com aquilo ali. Então ele foi até uma loja de discos, e aí ele buscou as referências nas obras musicais de, se liga, Ultraman e Kamen Rider. Não esquece o ano, isso é 1972, era o primeiro Kamen Rider, e até o regresso de Ultraman, né? Então Ultraman Ultra Seven também. Não dá pra saber exatamente quais são os discos que ele comprou ou ouviu por lá, mas baseado no ano, essas 4 obras tem que ser incluídas aqui no que eu tô te contando. Mas ele não queria usar o mesmo estilo ali, então ele começou a criar o estilo próprio, criou mais ou menos o que ele achava que seria legal para compor a composição, fazer as composições de Kikaider. E todo mundo ficou feliz com o resultado, então surgiu a oportunidade, deram na mão dele, no mesmo ano, a série animada do Mazinger Z, que a gente ouve sempre na voz de Ichiro Mizuki. Aqui sim a gente vê a assinatura já criada por ele, né, numa canção que mudou a maneira de como criar, vamos colocar assim entre aspas, músicas de robô, músicas de mecha. E o Watanabe criava usando muito percussão, trombone, trompete, dá pra ouvir bastante o baixo é sobressalente nas obras dele, né? Então ele tem uma assinatura, tudo bastante característico nas canções que ele compôs, principalmente naquela época ali dos anos 70. Saltando uns aninhos, chegando em 1975, o Watanabe nos dá de presente a trilha do primeiro Super Sentai, Goranger. Ele conta que quando ele compôs a melodia é tipo, sabe quando você começa a cantarolar, você não sabe a letra, mas você fica tananana, é meio que isso seria a melodia. Ele enviou para o diretor na época da gravadora Columbia lá do Japão, o senhor Hidetoshi Kimura, que era o diretor na época, que disse que gostou, mas falou para ele, olha, falta algo mais chiclete, algo que grude na cabeça. Aí ele teve a ideia do bam barabam bam bam, que ele cita como bam barabam bam bam, sabe? Bam bam de pistola, de um tiro, de um rifle, algo assim, de estouro. E até 1982 tudo ficou na mão dele, né? Dá pra citar aqui Jaka, de 1977, em 1979 veio Battle Fever J. E curioso que no ano anterior, eu adoro essa, ele tinha feito a trilha já pro Homem-Aranha, lá japonês da Toei. E eu confesso que foi por causa disso aí que eu fui atrás de quem era o compositor e aí conheci Tsumeio Watanabe.
Até que chega o ano de 1980 e ele começa a substituir ali a metaleira, trompete, trombone, por teclado, por sons de teclado imitando ou chegando o mais próximo possível disso, para não fugir muito do estilo dele também, né? Como dá pra ver na introdução de Dandyman. No ano seguinte, em Sambuca, e na nossa conhecidíssima pelos brasileiros, Go-Go Five. A pegada continua parecida, com a percussão, as guitarrinhas, mas com muito mais teclado e sintetizadores, né? Claro que quem cantou, quem deu voz a essas canções, merece muito crédito também, como Isao Sasaki, Akira Kushida, Ichiro Mizuki, o Mojo, só colocando pouquíssimos exemplos aqui, tá? Continuando em 1982, nesse ano estreia a Gavan, e a série foi primorosamente musicada por Watanabe, né? Aliás, os 3 primeiros Metal Heroes foram musicados por ele, né? Por isso que Charivan e Scheider também têm as trilhas seguindo essa mesma linha. E eu não posso deixar de comentar a obra-prima que é a música da Laser Blade, né? Da espada laser. Rapaz, se isso não te arrepia até o último pelo da canela... Ah, o meu aqui, ó, tô tudo arrepiado aqui, ó. As músicas que a gente ouviu em Jaspion também são obra de Watanabe, aqui com a volta um pouco dos metais ali, mesmo que com muita pinta de ter gravado em teclado, claro, né? Eu não vou colocar a abertura, mas essa aqui também arrepia até os pelos do último dedinho do pé. Eu imagino que a trilha do Jaspion seja muito conhecida por nós, fãs BR, todos que estão assistindo aqui. Se não tá fácil ali, se não tá na tua playlist do YouTube ou qualquer Spotify da vida, com certeza você tem no seu HD aí, né? Em 1986, o homem produziu as canções também do Spilvan. Posso dar um parênteses com uma curiosidade aqui, porque é uma das minhas preferidas de todos os tempos também. No mesmo ano sai Machine Robot e as músicas se parecem bastante, olha só. Eu tô colocando aqui trechinhos muito pequenos para não tomar pau do YouTube. Eu não posso colocar mais do que isso, porque senão o YouTube vai derrubar esse vídeo, vai puxar o tapete. Eu não quero tomar strike como eu já tomei anos atrás. Então todo cuidado é pouco. Então se você quiser, você vai pelo nome ali no YouTube, você vai achar tudinho. Tá, eu comentei algumas séries do Super Sentai, mas a lista não para aí. E também fez músicas de Oranger, Boukenger, Geki Ranger, Shinkenger, Goseiger, Gokaiger e Zenkaiger. Na franquia Metal Hero ainda dá para citar os Next Generation, né? Os filmes que começaram ali a partir de 2012 com o aniversário do Gavan, com os 3 primeiros policiais sendo ali revigorados, vamos dizer assim, né? Ainda dá para citar Giban, X-Draft, Jampason, Blue SWAT, B-Fighter, Cabo Tak, no mesmo esquema que eu comentei, com algumas músicas ali. Na franquia Kamen Rider tem a mão dele no Black e no RX. Não acabou ainda não, tá? Voltando ali um pouquinho no tempo. Kikaider 01, Inazuman, Inazuman Flash, Akumizer, o filme de Hakkaider e Kikaider Reboot. Tem muitas, dezenas de outras obras que eu não vou fazer uma lista completa aqui, como eu disse, mas esse homem tem um currículo enorme, gigante, incrível, na verdade. Seu último trabalho foi em Zenkaiger, série de 2021, que comemora os 45 anos da franquia Super Sentai. E dá pra sentir a vibe, entre aspas, Watanabe ali. A música do robô de Urangao é simplesmente incrível. Eu adoro, eu escutei essa música até cansar, por isso que eu tô usando ela de destaque aqui. E eu tava lendo algumas coisas sobre ele, algumas entrevistas, e ele tava comentando que o método de composição é basicamente ele imagina papel
lápis ou caneta lápis e ó, escreve. Primeiro ele imagina e escreve, para daí colocar, transpor, jogar nos instrumentos para ver como é que sai. Ele primeiro imagina tudo, olha que demais. Daí ele fala, ah, aqui podia ter esse instrumento, aqui melhor casar com esse aqui com esse, sempre com aqueles esquemas que eu já falei, né? O baixo é sempre sobressalente, tem bastante percussão, coisas da cabeça dele. Primeiro ele cria, escreve e aí ele transpõe pro instrumento. Tipo, nessa música vai mais guitarra, nessa mais trompete, nessa eu quero baixo aqui, nessa uma entrada de bateria, nessa talvez aquele pedacinho de letra chiclete. Ele meio que coloca dessa forma. E aí ele fala que ele pega as ideias, né? As produtoras passam pra ele, olha, você vai fazer a trilha, o personagem principal é assim, assim, ele faz assim, assado, ele trabalha assim, essa aqui é uma imagem dele, essa aqui é uma descrição mais ou menos como é que ele trabalha. Então primeiro ele pega, quando ele vai criar para alguma encomenda de algum personagem, ele pega as ideias para já imaginar como poderia ser essa trilha, pra erguer o personagem também, né? E diz ele que prefere começar com a letra para daí fazer a composição. E aí as trilhas, as BGMs, aquelas músicas incidentais que não tem letra, ele primeiro escreve a principal, baseado naquilo ele vai desenvolvendo essas trilhas incidentais, ou aquelas de fundo, ou aquelas de luta. Nos últimos anos rolaram vários concertos em sua homenagem, ou em homenagem à sua obra também, por que não, né? É facinho de encontrar no YouTube, tá? Super recomendo que você vá atrás. Ele tem muitos discos com coletânea no nome dele, de todas as épocas, e não é à toa que ele é reverenciado, porque ele ficou em atividade até os últimos anos da vida dele. Ele era o compositor ativo mais antigo do Japão. E além dessas homenagens todas, ele ganhou em 2016 o 25º prêmio da crítica de cinema japonês pelos trabalhos na área de animação. E em 2019, ganhou a Agency for Cultural Affairs Film Awards. Eu acho pouco pro tanto que ele já fez. E assim eu finalizo essa pequena homenagem a Chumei Watanabe, um dos meus compositores preferidos da história. Não tô falando só do Japão, não. Incrível, tipo, eu converso sempre com o meu amigo Ricardo Cruz, a gente sempre fala na hora de limpar a casa, na hora de tomar alguma coisa, na hora de cozinhar. Músicas do Chumei Watanabe, caminhar, é sempre muito bom, as obras dele são... Assim, eu não vou colocar infinitos porque não vai ter fim, mas tem muita coisa. Eu recomendo que você dê uma procurada nas obras dele, que com certeza você vai achar coisas parecidas ou algo que você nem imaginava que era dele, porque ele tem muita coisa de verdade. Ele deixou um filho que também é compositor e provavelmente a gente veja obras ali baseadas na do pai num futuro próximo aí. Obrigado por assistir até o final. Se quiser, deixe seu comentário qual a tua música preferida do Chumei Watanabe aqui. Pega o link aqui embaixo, manda pra geral, para que todo mundo conheça quem foi essa mente brilhante que nos deixou agora em 2022. E a gente se fala nos próximos vídeos. Valeu, obrigado por ver até o fim aí. Falou!